Kerson. Seja bem-vindo a esta live. Boa noite, meu amigo William, meu eterno aluno William, e a todos os amantes da filosofia que estão acompanhando a gente aí pelo YouTube. Para a gente, pessoal, uma experiência nova, uma experiência inédita, né? Transmitindo aqui pelo YouTube pela primeira vez. E eu estava comentando com o William, pessoal, que a nossa intenção é levar um bom conteúdo, né, nas plataformas, nas redes sociais, para as pessoas que curtem, para as pessoas que gostam da filosofia, que querem levar temas relevantes, querem levar assuntos importantes, assuntos atuais, trabalhar a filosofia com essa excelente ferramenta que hoje é muito utilizada pelas pessoas, pela sociedade, tendo em vista que a gente está vivendo hoje uma sociedade em rede, né? E aí a gente não pode também deixar passar essa grande oportunidade que a gente tem aqui de estar fazendo a nossa filosofia através do YouTube também. Vamos ver o que vai dar, né? Então, pessoal, assim, o nosso pensamento, né, o nosso plano é trabalhar aqui os filósofos da suspeita, né, a série Filósofos da Suspeita. A gente já trabalhou Nietzsche no nosso primeiro encontro transmitido pelo Instagram e agora aqui pelo YouTube o nosso grande filósofo Sigmund Freud, né? Um dos grandes também monstros da filosofia ocidental, nosso grande filósofo Freud, pai da psicanálise, né? Quem não lembra, né? Daquela famosa música do Zé Ramalho, né? Se popularizou aí no senso comum. Meus 20 anos de boy, that's over Baber. Freud explica, né? Meus 20 anos de boy, that's over Baber. Freud explica. Exatamente, Sigmund Freud. Ele, nascido ali na República Tcheca, um jovem judeu, médico, psiquiatra e, posteriormente, hoje nós sabemos que ele foi o mentor e pai da psicanálise. Sigmund Freud estabeleceu uma grande empreitada dentro do pensamento da psicologia. Ele trouxe a questão da sexualidade como princípio e fundamento de todo ser humano. Criticado muitas vezes por ser um homem totalmente avesso e dizer que um recém-nascido tem sexualidade. E pior ainda, que um bebê sente atração sexual e desejo pela sua própria mãe, dirigido pela questão do complexo de Édipo. Hoje, trazendo Sigmund Freud para a nossa experimentação de reflexão filosófica a partir da nossa civilização e dos tempos atuais. Ele que nos explica essa maestria de vida e essa potência libidinosa que nós passamos a vida inteira correndo atrás de satisfazer nossos desejos e nossas vontades. E o Freud ele vai pensar a civilização dessa forma, né? O Freud ele vai categorizar o homem em relação aos animais a partir da civilização. É a própria civilização que dá a identidade para a própria humanidade, né? Então, Freud vai dizer que a diferença entre nós e os animais é que nós somos civilizados, né? Nós tivemos que vencer os obstáculos impostos pela natureza instintiva para podermos viver em sociedade, né? A questão é o seguinte: a civilização, para Freud, ela domina a natureza. Para poder haver civilização, é preciso haver o domínio da natureza. É preciso que a natureza seja, o instinto natural seja vencido, né? Para que haja civilização e para que possa haver regulação e que possa haver relações humanas saudáveis, né? E o mal-estar para Freud ele reside exatamente, né,
nesse intento, nessa busca, né? Nessa tentativa, nesse controle, nessa oscilação entre instintos e natureza, né? Qual é a linha tênue, né, entre natureza e instinto? Será que o que fala mais alto na gente, né? Será o instinto, né? Será a cultura? Muitos poetas já falaram sobre isso, muitos filósofos já falaram sobre isso. A antropologia trabalha isso, a sociologia trabalha isso. E esse ensaio de Freud vai dizer isso, que foi esse um grande mal-estar gerado pelo projeto civilizacional, né? Que isso já foi trabalhado também com os filósofos contratualistas, como o nosso amigo Thomas Hobbes, como o nosso amigo John Locke, como o nosso amigo Rousseau. Cada um deles também vai partir do princípio de que nós vivíamos nesse estado de natureza e houve a necessidade de um pacto social, de que o homem saísse desse estado de natureza que o Hobbes chama de o homem é o lupus, o lobo do próprio homem, e que se não fosse o estabelecimento desse pacto, desse contrato hipotético, não haveria possibilidade de haver civilização, não haveria possibilidade de haver Estado, não haveria possibilidade de haver vida sobre a Terra, porque o que ia prevalecer era a avassalagem, a matança dos homens, e iriam se matar uns aos outros, né? Justamente pelo instinto de morte, pelo Thanatos, né, que o Freud tanto fala. Muito bem. Sigmund Freud vai atualizar o seu pensamento e iniciar a sua obra, O Mal-Estar na Civilização, acentuando duas cidades. A primeira cidade é a cidade romana, que até os dias de hoje nós vemos e percebemos que ela é uma cidade formada de ruínas. E lá, naquela cidade, se constitui ainda várias e várias ruínas existentes ainda do período antes de Cristo. E sabemos também que Roma teve períodos de várias guerras, vários conflitos. Ela foi destruída e reerguida várias e várias vezes. No entanto, por várias escavações de muitos e muitos arqueólogos, conseguiram ali encontrar a chamada Antiga Roma, ou Roma Antiga, ilustrada nos dias de hoje, pelas escavações e também vendo resguiços e fundamentações da história. Ele apresenta também outra cidade, que é a cidade de Londres, cidade inglesa, uma das maiores cidades, muito bonita, muito pomposa, mas que não sofreu tantos abalos de guerras e explosões, de vários ataques, como Roma sofreu. No entanto, a antiga Londres já não é mais a mesma. Os prédios que haviam há 100 anos atrás, muitos já não existem mais. Ou seja, acontece aí uma reconstrução. E como Sigmund Freud utiliza essas duas cidades para mostrar que ambas podem se reconstruir, o ser humano também é nítido essa capacidade de reconstrução, tanto na perspectiva de sofrimento embutido nesse ser, como também na perspectiva de novos desenvolvimentos para a sua própria vida. Ele vai apresentar essa perspectiva para falarmos que nós somos seres de total metamorfose. Estamos em uma completa mudança. Então, Kesson, conta para a gente aqui onde é que vai começar esse mal-estar na civilização apontado por Freud. Exatamente, muito bem. Então, o Freud, né? Ele tem um texto, William, que ele escreveu, né? Ele recorre a um artigo do Tópico e o Tabu, de 1921, né? E nesse ensaio, nesse artigo, ele vai falar da questão do mito da horda primeva, né? Lembrando, William, e pessoal que está ouvindo aí, que esse mito da horda, né, do pai da horda, isso aí o Freud vai dizer que isso é em tempos imemoriais, né? Isso não tem datação, isso não tem época, né? Isso ocorreu em tempos imemoriais, né?
E naquela situação, né, o pai possuía todas as mulheres, né? Todas as mulheres eram possuídas pelo pai da ordem, inclusive as próprias filhas. Inclusive, até a prática do incesto era algo comum. E aí era criado um acordo onde ninguém... então, eles resolveram, né, assassinar o pai da ordem. O pai da ordem foi assassinado, foi vitimado para poder conter essa avassalagem, né? E pelo mito, se sabe que se colocou o totem, né, na frente da tribo e ficou acordado de que a partir daquele momento ninguém iria substituir, né? E ninguém ia praticar mais aquelas ações praticadas pelo pai da ordem, né? Então, isso vai versar exatamente nisso, que o mal-estar, para Freud, o mal-estar na civilização, ele começa a surgir exatamente a partir disso, né? Quando parte da cultura, quando o homem sai da parte do instinto, da natureza, do estado de natureza para o estado civilizado. Que ele tem que reprimir seus instintos, né? Suas paixões, seus desejos, suas vontades selvagens, instintivas, para poder viver em sociedade, para poder se relacionar. Até a questão da própria lei fala a esse respeito, né? Então, o peso da cultura é muito grande na humanidade. E o mal-estar da civilização, Freud deixa evidente que, na ótica dele, a cultura produz mal-estar na humanidade. Isso porque há uma contraposição entre a civilização e as exigências produzidas pela pulsão, já que um subverte o outro. Com isso, o indivíduo acaba abrindo mão de si mesmo e se sacrificando a sua essência. É exatamente isso que acontece, né? Para nós vivermos em civilização, para nós vivermos em sociedade, nós temos que sacrificar os nossos instintos, nós temos que sacrificar as nossas vontades, nós temos que sacrificar as nossas pulsões, né? E nós subvertemos os nossos instintos. Por exemplo, comemos não porque sentimos fome, comemos porque queremos pertencer a um grupo, porque queremos pertencer a um status, porque queremos beber a marca de uma bebida famosa, queremos vestir uma roupa de grife, né? E assim por diante. Usamos a sexualidade não somente para fins reprodutivos, mas também para fins mercadológicos, né? E entra aí também um resquício de capitalismo, porque o capitalismo também se apropria disso, né? E sabe dessa vontade cega do ser humano, porque aqui também o Freud ele acaba comungando com o pensamento schopenhaueriano. Vocês lembram da última live que nós falamos em Schopenhauer, que ele fala do mundo como vontade de representação. E então aqui o Freud ele vai, de certa forma, ele vai fazer aqui uma interface com a filosofia schopenhaueriana, quando Schopenhauer é pessimista em falar exatamente desse estado de miséria em que vive o ser humano. Sacrificar as vontades, os prazeres imediatos para poder ter um pouco de segurança, né? Porque a vida em sociedade só é possível se nós reprimirmos esses dois princípios, essas duas dimensões que existem dentro do ser humano, que Freud chamou de Thanatos e Eros, né? O desejo de morte, o desejo de destruir o outro, o desejo de agressividade, o desejo de assassinar o outro, de destruir o outro, que isso já tem uma origem desde a nossa fase infantil, quando nós éramos dotados do famoso narcisismo, né? Quando ainda nós não desenvolvíamos ainda a alteridade, quando nós não tínhamos ainda a visão do outro, do alter, do outro, porque nós éramos totalmente alterotizados. Nós não tínhamos ainda a ideia de que o outro é importante, de que temos que considerar o outro, que temos que levar em consideração as outras pessoas, o próximo. E aí o cristianismo entra também com a ideia de que nós devemos amar ao próximo. Mas aí o problema de amar ao próximo, segundo Freud, é complicado, porque o próximo, eu não sei de quem se trata. Ele não é um eu, ele tem outros desejos, ele tem outras vontades, ele é composto de outra índole. E aí ele pode me prejudicar, ele pode inclusive me matar.
Então, o Freud ele vai inverter essa lógica e dizer, olha, não é amar o próximo, mas não é amar o próximo como a ti mesmo, mas é amar o próximo como ele te ama. Então, aí fica complicado, William, a famosa empatia, né? A ética, né? A interpessoalidade, né? E aí eu evoco aqui que o mal-estar na civilização é gerado exatamente por isso, né? Exatamente que eu tenho que me conter, eu tenho que procurar costurar as minhas fraturas internas. Eu tenho que costurar essas fraturas, vencer essas dimensões, vencer esse ódio, vencer essa agressividade, tentar represar isso em mim. E aí vai gerar as neuroses, vai gerar as histerias, né, que deu início à psicanálise, como tu bem deve ter estudado, como as pessoas que estudam psicanálise, que da área de psicologia, devem saber disso, que você sabe muito bem que quando a pessoa se reprime muito, né? Quando a pessoa reprime seus desejos, reprime suas vontades e não acha uma forma de canalizar isso, sublimar isso, ou aliviar isso, essas tensões, isso acaba se voltando contra a gente mesmo. Daí o Freud falar de um outro texto chamado O Luto, né, que ele fala sobre o suicídio, né, aquele texto lá que ele fala sobre a questão do luto e melancolia, quando ele vai dizer que o desejo de suicídio surge exatamente dessa minha vontade agressiva de destruir, de aniquilar, de acabar com o outro. Isso se volta para mim com o desejo de acabar comigo mesmo, né? Esse desejo agressivo ele acaba por se revoltar contra o próprio indivíduo, né? Então, o Freud, gente, eu quero deixar isso bem claro aqui para vocês nessa live, pessoal, nossos irmãos aí da filosofia. O Freud ele era muito cético. Freud ele era muito descrente com relação a acreditar na potencialidade do ser humano de vencer o Eros e o Thanatos, né? A maioria da civilização tem dificuldades de conviver com isso, né? De conviver com seus desejos. E uma grande maioria da população, a grande gama, uma parcela considerável da população, Billy, não consegue se adaptar, é antissocial, né? E acabam indo por outra, e acabam cedendo aos instintos primeiros, né? Aos seus instintos mais primitivos, né? Ao Thanatos e ao Eros, que o desejo de agressividade e o desejo da pulsão sexual, que é aquela famosa divisão lá do aparelho psíquico, né? Do id, do ego e do superego. O Freud vai dizer uma coisa muito interessante, William, o seguinte, que todos nós, quando nascemos, a gente nasce com todos os nossos aparelhos orgânicos já formados. Por exemplo, a gente nasce com o aparelho respiratório, a gente nasce com o aparelho urinário, a gente nasce com o aparelho digestivo. Então, mas apenas um aparelho a gente não nasce com ele pronto, formado, constituído. Esse aparelho Freud vai chamar de aparelho psíquico. O aparelho psíquico ele é constituído, ele é formado a partir da mediação com a outra pessoa, com o outro, com o alter, com as regras externas, com o mundo externo, com a cultura, né? E é exatamente com essa cultura que a gente tem dificuldade, né? Tanto é que a pessoa procura sair da insegurança para morar num condomínio, né? O Christian Dunker, quando ele fala sobre essa questão do mal-estar, ele vai lançar a mão desse exemplo do condomínio. As pessoas vão para lá, os iguais, né, William? Vão para lá, para o condomínio, para ter segurança, porque compartilham... Que é o Alphaville, né? Compartilham da mesma classe social, do mesmo status, e aí eles querem se sentir iguais. Aí vai surgir aquela famosa expressão, né? O narcisismo das pequenas diferenças. O narcisismo das pequenas diferenças, né? Nós procuramos sempre nos arrebanhar, né? Viver em sociedade, e ali nós vamos ter o famoso problema colocado pelo Schopenhauer, né? Da famosa metáfora dos porcos espinhos, né? O Schopenhauer vai falar isso quando ele fala da convivência, da frustração, que é conviver com as outras pessoas. A nossa maior frustração, vocês vão de concordar, que estão ouvindo a gente hoje por essa live, é um ser humano.
Mas o nosso maior alívio é outro ser humano, ou o mesmo, dependendo do dia. Mas essa relação com o ser humano, ela é problemática. Por que que isso gera um mal-estar? Porque, gente, nós não conseguimos nos satisfazer. Nós não conseguimos nos chegar a um estado pleno de satisfação. Há sempre algo que falta. Nós somos seres desejantes. E é exatamente por desejar que Freud confirma a tese schopenhaueriana. É exatamente por desejar, porque dói na gente, que é a agonia da existência, que é a doença da existência, é o desejo. Somos seres do querer, somos seres desejantes. E quando nós desejamos, por exemplo, o outro para nós, quando nós desejamos que as outras pessoas se adequem a gente, que as outras pessoas possam ser iguais a gente, e aí é onde reside a nossa frustração, porque nós queremos que o outro seja um eu, e o outro não é conhecido a partir do eu. O outro só é conhecido a partir... Nós só podemos conhecer, aliás, a nós mesmos quando nós conhecemos o outro. O outro somos nós e nós somos o outro. O Martin Buber até fala isso, né? O eu e o tu. Valeu, William. É exatamente isso que a gente expressa e verifica em toda a questão da sociedade. Por quê? O que é que o Freud vai determinar e vai nos explicar a partir disso? É que o mal-estar na civilização ele está embutido na questão do narciso. Quem é o narciso? O que é esse narcisismo? É nada mais, nada menos do que um grande jovem da mitologia grega, filho de uma deusa, muito importante, muito empoderada. E aí ele se torna um dos homens mais belos, mais bonitos de toda a Grécia. Não existia nenhuma outra pessoa que fosse tão belo quanto Narciso. Mas Narciso, quando presenteado por esta beleza dado pela deusa, ele recebe uma orientação e disse: você pode encantar, você pode alimentar os corações de todas as pessoas com a tua beleza. No entanto, tu não poderás ver o teu reflexo. Certo dia, Narciso sai por aí atrás de uma ninfa. Uma ninfa são tipo semideuses da natureza. E ele se perde e se encontra no lago. Quando ele se encontra no lago, ele olha para o seu reflexo. E quando vê ali seu próprio reflexo, ele se apaixona por si mesmo. E cai dentro da água, procurando esta pessoa que ele tinha visto como reflexo. Narciso morre, afogado, por tentar procurar o próprio eu, se apaixonar por si mesmo e indo atrás desse egoísmo exacerbado, ele se afoga no seu próprio eu. Ele se afoga em si mesmo, procurando a si e não olhando o outro. Então, o mal-estar na civilização, ele se capacita por esta expressão também de narcisismo, mas do narcisismo da satisfação dos meus prazeres, das minhas vontades, dos meus desejos. Por quê? O ser humano sempre vive buscando uma finalidade para a sua vida. Mas o que eles podem alcançar? A finalidade sempre é estudar para conseguir um bom emprego. Conseguir um bom emprego para ter um bom dinheiro. E, consequentemente, ter uma boa esposa, um bom marido, ou conseguir as coisas que ele quer conseguir. No caso, muitas vezes, de um homem, quer conseguir várias garotas, ter as garotas que ele possa ter. A satisfação dos seus próprios desejos. Tudo que fazemos, tudo que verificamos é sempre em busca
da própria satisfação pessoal. O prazer que Freud verifica desde a infância vai se perpetuar até o final da vida do homem. Nessa perspectiva do encontro do eu, nesse narcisismo de tentar se satisfazer por si, e usa muitas vezes os outros para dar-se a própria satisfação. O Nietzsche, que a gente já tinha falado na live passada, vai dizer que a questão do amor se submete muito a isso, e Freud vai receber essa grande influência nietzschiana, que é o quê? Você não ama a pessoa, você não ama o outro, mas simplesmente ama o desejo pelo outro. O desejo. Você não ama a pessoa, mas sim o desejo. Você quer a satisfação. Você quer se satisfazer do outro. E esse bem-estar se qualifica na experimentação desse sumo prazer de amar a si de tal modo que não consegue olhar para o outro, mas somente para si mesmo. Buscando a felicidade, não do outro, mas de si. A busca do mal-estar da civilização, tratado por Freud, principalmente no capítulo 2, ele vai dizer que os homens sempre andaram buscando a felicidade. Mas onde está esta felicidade? Onde se configurará esta experimentação? Podemos destacar, então, que a felicidade pode ser o fim último que todo homem procura. Mas eles observam essa questão da felicidade no prazer, na satisfação e no bem-estar. Por isso que é muito complicado manter uma tenuidade de felicidade. A felicidade, então, ela é momentânea. São lapsos, são espaços, são momentos, são instantes. Por quê? São prazeres saciados. São prazeres totalmente recebidos. E quando você termina de receber esses tipos de prazeres, você vai buscar mais e mais prazer. Por isso que a felicidade nunca é alcançada de forma continuada. O famoso Aristóteles, quando fala sobre o telos, né? Eu lembrei quando tu falou aí da finalidade da vida, do sentido da vida, né? E quando o Freud fala sobre o mal-estar na civilização, William, ele diz que a gente tem essa vida em coletividade. E aí a gente se pergunta, não, mas é possível que a gente consiga encontrar a felicidade por meio da coletividade, né? Tá aí a religião para constatar isso, né? Você vê que quando as pessoas participam, né, comungam, né, vou usar essa expressão aqui que o cristianismo usa muito, quando as pessoas comungam de uma fé, de uma crença, viu, meus irmãos aqui da filosofia, existe ali um sentimento de grupo. Por isso que ele fala da psicologia das massas, né? Tem um livro dele, uma obra dele chamada A Psicologia das Massas e a Análise do Eu, né? Que dificilmente você vê que quando uma pessoa discorda do rebanho, geralmente essa pessoa é ignorada. E hoje, gente, vamos pegar um exemplo bem trivial. Nos dias atuais, hoje, a questão da cultura do cancelamento, né? O discurso de ódio na internet, né? As manifestações de xenofobia, né? de sexismo, né? E tantas outras formas de aversão ao ser humano, o bullying, né?
a violência contra a mulher. Então, tudo isso, gente, vai de encontro a essa questão, né? Que a gente, quando alguém pensa da nossa forma, tem as mesmas ideias que a gente tem, é muito fácil a gente se arrebanhar, compartilhar e comungar daquela ideia. Mas quando alguém discorda da ideia grupal, do grupo, né, do rebanho, geralmente causa um certo desconforto, né, entre os integrantes. Se você começar a compartilhar a fé cristã, você vai achar milhões de pessoas que compartilham da fé cristã. Muitas pessoas compartilham dessa crença. Gente, a gente não está aqui, cuidado, mais uma vez, eu volto a ressaltar, a gente não está aqui para falar mal de religião de A, B ou C. Estamos trazendo aqui apenas questões filosóficas, analisando do ponto de vista filosófico. Porque o Freud vai dizer, William, que uma das formas de você vencer os instintos, né, naturais, os instintos de agressividade, o tânatos, né, o sentimento de agressividade, de violência, né? E a gente sabe que o ser humano é violento por natureza. Não adianta a gente ficar dizendo que, apesar de muitas teses de antropologia, das ciências sociais, né, pintarem um quadro de uma sociedade harmônica, de uma sociedade que é sociável, né? Mas a gente não pode se esquecer que o ser humano, gente, ele é um turbilhão de sentimentos. Ele é um complexo de sentimentos. O problema é que as pessoas querem reduzir o ser humano e colocar eles dentro de caixinhas, né? O ser humano é um ser biopsíquico e social. Ele é demente, ele é político, ele é científico, ele é religioso, ele é zoon politikon, como diria Aristóteles. Mas eu diria a vocês, não é possível a gente encontrar um telos, uma finalidade de vida ou de um projeto de felicidade que possa valer para todo mundo. É isso que o Freud também vai trazer no Mal-Estar na Civilização, pessoal. Não é possível encontrar um sentido que possa ser universalizado. Como também não é possível encontrar uma ética que possa ser universalizada no modelo da ética formal kantiana, né? Não é possível. Não é possível por quê? Porque justamente não leva em consideração esse aspecto agressivo, indomável e totalmente incontrolável que os instintos e a vontade cega do ser humano, né? E aí aí Schopenhauer vai corroborar o pensamento nietzschiano e o pensamento do próprio Freud, né? Então esses caras eles vão nessa direção. Então não é possível, gente, a gente falar de dizer assim, olha, eu tenho aqui essa receita de bolo, né? E essa receita de bolo serve para todo mundo. Quer dizer, eu sou feliz e eu tenho a fórmula da felicidade. E eu posso dizer, eu encontrei o sentido da vida e a minha maneira de sentido vai servir para todo mundo. Não é possível isso. E não há uma finalidade total na vida. Por quê? Porque é um processo que está em fluxo e em transformação, né? Então, a única maneira, né, da gente se livrar disso é quando você chegar ao ápice da sua existência, quando você morrer, né? Quando você voltar à matéria inorgânica. A forma de cessação da pulsão, que está cada vez mais forte e consistente dentro da gente, cada vez mais poderosa, cada vez mais intensa dentro da gente, a única forma de vencer é voltar ao estado inorgânico, à matéria inorgânica, né? O Freud chama que a vida intrauterina. Eu não sei se alguns de vocês já tiveram a sensação de quando está nos seus momentos tristes, lembrem que a gente tende a ficar lá encolhido num cantinho escuro. Isso faz lembrar do conforto, né, William? O conforto do ventre, o conforto da vida intrauterina. A primeira coisa que o bebê faz quando sai do útero da mãe é disparar um choro
um desespero, um grito quando vem ao mundo. Quando cortou o cordão umbilical, né? Quando saiu daquela bolsa confortável, né? E aí passou a viver aqui nesse mundo que ele precisa, aí o bebê já começa a lidar com, como tu já citou, William, naquelas fases, né, que o bebê passa, fálica, a anal, né? Ali é onde já começa a ter que haver a imposição dos limites para a vida da criança, para a vida do indivíduo. É ali que o ser precisa entender que ele não poderá, que ele ele vai ter que conviver com as interdições, que ele vai ter que conviver com as proibições, que ele vai ter que conviver com as sanções. É por isso que a gente tem muitos problemas hoje de estabelecer limites na sociedade, porque isso já vem de longe, isso já vem de longas datas, se a gente levar em consideração a teoria psicanalítica freudiana. O que a gente quer deixar bem claro aqui, pessoal, aos nossos irmãos da filosofia, que a teoria psicanalítica, a teoria freudiana ou a filosofia de Freud não é uma fórmula da felicidade ou uma resposta aos nossos enigmas, às nossas inquietações, mas é uma teoria que nos ajuda a nos autoconhecer, né? Se é que nós vamos chegar a esse estágio de nos autoconhecer, né? Porque o que eu sou vai depender muito das circunstâncias, né? Sou eu e as minhas circunstâncias. O que eu sou vai depender exatamente do outro, da alteridade.